Olá, sou Isabel Serra, católica, negra e nordestina. E eu voto em Jair Bolsonaro 17. A quinta razão que eu vou falar hoje por que eu voto em Bolsonaro, porque eu acredito que você também deve votar nele, é o fato de que Bolsonaro não é racista e nem machista. Muitos mitos circulam por aí, muitos comentários de pessoas que não votam nele, pessoas que acabam criando coisas contra Bolsonaro e que não foram comprovadas. Então vamos ao primeiro caso de por que Bolsonaro não é racista. Ocorreu uma entrevista ao CQC, onde o Marcelo Taz, os membros do CQC, fizeram uma série de perguntas a Bolsonaro. E a uma das perguntas, ele respondeu que os filhos dele foram muito bem educados. E a outra pergunta que eles fizeram é como é que ele reagiria caso um dos filhos dele se relacionasse com uma mulher negra. Então, o que o CQC acabou fazendo foi inverter a resposta dele com essa pergunta. Então, a pergunta ficou, como é que você reagiria caso você tivesse um filho que se relacionasse com uma mulher negra? E a resposta dele ficou, meus filhos são muito bem educados e isso jamais aconteceria. Só que não foi isso que aconteceu. E o CQC publicou a entrevista dessa maneira na Bandeirantes. Bolsonaro entrou com um processo contra a Band. E quando o processo seguiu, a Band e a direção do programa justificou que eles não tinham mais a gravação e que a gravação original sem os recortes. Então esse caso chegou até o Supremo e Bolsonaro então foi inocentado, concluindo então na justiça que ele não é racista. Então vocês precisam ter muita cautela quando ocorrem essas acusações em relação ao Bolsonaro. Não estou dizendo que ele é um santo, que ele é perfeito, ele comete os seus erros, assim como qualquer um. E o segundo caso que eu vou provar aqui agora é por que o Bolsonaro também não é machista. Um caso muito emblemático que utilizam, inclusive o PSDB utilizou na campanha agora de Alckmin, esse ano, o caso da Maria do Rosário, onde ela o chama de estuprador e ele responde que ela não merece ser estuprada. Se vocês assistiram a propaganda do Alckmin, do PSDB, vocês vão ver que eles só mostraram a parte em que ele fala que ela não merece ser estuprada. Mas na verdade o que aconteceu ali, o que estava acontecendo ali era uma comissão que estava analisando o caso Champinha, que foi um adolescente, menor de idade, que cometeu um crime bárbaro, onde ele estuprou uma menina e depois matou ela. E foi uma coisa absurda de bárbara. E ele seria inocentado ou não seria penalizado como um adulto deveria ser, pelo fato dele ser menor de idade. Então, o Bolsonaro, juntamente com aquela comissão, utilizou esse caso para analisar e talvez aprovar a redução da maioridade penal. E daí, o que aconteceu foi que Maria do Rosário, que afirma defender as mulheres, que afirma estar ali pelas mulheres, ou seja, ela deveria defender a menina que foi estuprada e assassinada, ela simplesmente defendeu o Champinha por ele ser menor de idade e votou contra a redução da maioridade penal. E aí, na saída, aconteceu a entrevista, o Bolsonaro estava exaltado, e com razão, eu entendo o lado dele. Ele estava indignado com essa situação, e ela o chamou de estuprador, os dois começaram a discutir, e ele respondeu de impulso, você não merece ser estuprado. Depois, em seguida, ele pediu desculpa porque ele realmente se precipitou nessa resposta. Mas o que fica comprovado aqui é que ele também não é machista, se a gente analisar esses dois casos que foram citados aí. Vou deixar aí embaixo o link das descrições dos dois vídeos com a entrevista do CQC, e com o caso Maria do Rosário, para vocês verem e analisarem com seus próprios olhos. E além desses dois casos emblemáticos, eu quero salientar algumas coisas aqui. Agora, nessas eleições no primeiro turno, foi eleito o negro mais bem votado da história do país, que é o Hélio Bolsonaro. E Bolsonaro emprestou o sobrenome dele, ele é uma pessoa que apoia as ideias de Bolsonaro e se elegeu no Rio de Janeiro. Foi eleita a deputada mais bem votada mulher do Rio de Janeiro, que é a Joyce Hasselmann, e também a Janaína Pascoal, em São Paulo, também a mulher mais bem votada de São Paulo. Então, é esse cara que é racista e machista. É importante notar uma coisa também. Nem o movimento negro, nem o movimento feminista falou sobre isso ou parabenizou as mulheres e esse negro pela conquista. Então, além dessa questão do Bolsonaro, é bom que você veja também que o outro lado, quando as minorias que eles afirmam defender não concordam com o que eles defendem, não concordam com a ideologia que eles andam pregando por aí, eles simplesmente se voltam contra ou ignoram. E é por isso que eu voto em Jair Messias Bolsonaro. Voto 17.